do Senhor, meus irmãos. Graças nós damos a Deus, irmãos. Bom é tê-los conosco para mais um momento, irmãos, de meditação da palavra de Deus. Como é gratificante, como é, irmãos, gostoso saber que os irmãos estão aí reunidos para juntos, irmãos, estarmos compartilhando da palavra do Senhor. É bom, meus amados e queridos irmãos, quando vai chegando esta hora do dia e nós temos, irmãos, marcado no nosso coração o compromisso com Deus de estarmos, irmãos, nos reunindo em torno mais uma porção da palavra de Deus para o nosso coração. Meus irmãos, nós iniciamos na terça-feira passada um estudo sobre as parábolas do Antigo Testamento. Parábolas do Antigo Testamento. Nós vimos que as parábolas são recursos de linguagem utilizados, irmãos, muitas vezes pelos profetas do Antigo Testamento, e o maior mestre nesta técnica de linguagem foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dentro dos evangelhos ele se utiliza pelo menos de 40 parábolas para trazer, irmãos, verdades e excelências do reino de Deus através de simples comparações do cotidiano das pessoas que viviam em Jerusalém naquela época. Então nós vamos, irmãos, na noite de hoje, falar da quarta parábola do Velho Testamento, que está, irmãos, em 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 14. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Capítulo 14 do livro de 2 Samuel. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. A volta de Absalão. Conhecendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: Ora, finge que estás de luto, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo e faze-te como uma mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Vai à presença do rei e fala-lhe estas palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na sua boca. E a mulher, tecoíta, apressou-se ao rei e apresentou-se a ele, prostrando-se com o rosto em terra. Fez-lhe uma reverência e disse: Salva-me, ó rei. E perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Na verdade, sou viúva. O meu marido morreu. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram no campo, e não havendo quem os apartasse, um matou ao outro. Ora, toda a parentela se levantou contra a tua serva, dizendo: Dá-nos aquele que feriu seu irmão, para que o matemos pela vida de seu irmão, a quem ele matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome e nem remanescente na terra. E disse o rei à mulher: Vai à tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: A iniquidade, ó rei, meu senhor, venha sobre mim e sobre a minha casa e a casa de meu pai, e seja inculpável o rei e o seu trono. E respondeu o rei: Quem falar contra ti, traze-me-o aqui, e nunca mais te incomodará. Disse ela: Ora, lembre-se o rei e o Senhor, o seu Deus, que para que os vingadores de sangue não prossigam na destruição e não exterminem o meu filho. E disse ele: Tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum cabelo do teu filho. Então disse a mulher: Permite que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor? Respondeu ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensas tu tal coisa contra o povo de Deus? Falando o rei esta palavra, fica como culpado, visto que o rei
não torna a trazer o seu desterrado. Certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não podem ajuntar mais. Deus, porém, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Pensava a tua serva, falarei ao rei, porventura, e ele me ouvirá, segundo a palavra da sua serva? Porventura o rei ouvirá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta exterminar da herança de Deus, tanto a mim como o meu filho? E agora diz a tua serva, seja a palavra do rei, meu senhor, para o meu descanso, pois como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre os bens, entre o bem e o mal, o Senhor, o teu Deus, seja contigo. Amém. Graças a Deus. Meus amados, queridos irmãos, uma palavra muito interessante e que traz para nós, irmãos, diversas aplicações. Ao estudarmos este contexto, o contexto desta palavra, nós poderíamos aqui falar sobre pessoas que se disfarçam e vêm, irmãos, com uma falsa aparência para descortinar os segredos do nosso coração. Nós poderíamos aqui também falar de pessoas em quem nós debruçamos a nossa confiança e que arquitetam a nosso respeito coisas boas ou coisas más. Nós poderíamos também trazer nesta mesma parábola o sentimento que muitas vezes nós ocultamos das pessoas, o falso perdão. Aquilo que muitas vezes com a boca nós dizemos não tem nada, mas o coração está imergido na contaminação de uma revolta oculta ou de um sentimento de amargura. A parábola traz muitos aspectos, traz diversos panoramas a serem observados. Mas uma coisa bastante interessante nesta parábola, a gente pode aqui relatar aos irmãos, está ainda no versículo de número 25. Observe o que diz o versículo 25 e a partir daqui nós vamos entrar no texto e no contexto daquilo que estamos tentando explicar através desta parábola. Então disse o rei, irmãos, capítulo 14 e versículo 25. Diz assim: não havia em todo Israel homem tão admirado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Ao final de cada ano, Absalão cortava o seu cabelo, porque muito lhe pesava. O seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Irmãos, a Bíblia diz que Absalão, este Absalão é filho de Davi. Absalão era um homem bonito, um homem formoso. Conforme a linguagem utilizada pela Bíblia, algumas vai dizer que ele era bonito, outros iam dizer que ele era formoso, outras relatam que ele não tinha defeito físico, que ele era bonito e perfeito aos olhos de todos, tanto de homens quanto de mulheres. Desde a planta do seu pé até o alto da sua cabeça, não se via neste moço nenhum defeito. É muito interessante nós pensarmos que este moço era, além de bonito, vaidoso e se cuidava muito bem. Que ele cortava apenas o seu cabelo uma vez por ano e que este cabelo, uma vez cortado ao final de cada ano, ele retirava o peso de 200 ciclos. Isto é mais ou menos 2,3 kg de cabelo. Imagine, irmãos, como esse moço se destacava no meio das multidões. Ele era um moço muito bonito, muito admirado, e algumas Bíblias ainda usam o termo, era aprazível aos olhos de todos. Sem dizer, irmãos, que Davi tinha por este moço um amor muito especial. Davi amava este moço, por ser ele seu filho. Mas
Ao voltarmos lá no capítulo 12, aqueles que acompanharam a última parábola que trouxemos, acerca de Natã, advertindo o rei Davi e dizendo a ele no final daquela parábola que ele estaria perdoado do seu pecado, porém a espada jamais se apartaria da sua casa. No começo, irmãos, desta profecia que Natã lança ao rei Davi, nós observamos que Davi ele tem um filho por nome Aminon. Este filho por nome Aminon é de um dos seus casamentos. E ele tem também este filho Absalão, que é este moço bonito, formoso, aprazível aos olhos de todos, que é irmão de pai e de mãe, é filho de Davi, com a mesma mãe. Ele tinha uma irmã chamada Tamar. Este filho, por nome Aminon, olha para a sua irmã, por parte de pai, e se sente atraído por ela. E ele começa a confundir esta atração com amor. E ele trama no seu coração levar a Tamar, a sua irmã por parte de pai, para dentro do seu quarto, para convencê-la a deitar-se com ele. E ele trama um plano, e ele vai até o seu pai Davi, e ele diz assim: pai, eu estou muito doente. O senhor poderia pedir para Tamar assar alguns pães e levar para mim e me servir? E ele assim pede para que Tamar fizesse. E quando esta filha, por nome de Tamar, leva os pães para Aminon, o seu irmão por parte de pai, comer destes pães, a Bíblia diz que ele comete um incesto. Ele força a sua irmã a deitar-se com ele, ele a violenta, ele causa um estupro. E ali, depois que ele violentou a sua própria irmã, a Bíblia diz que ele sentiu tremendo nojo dela e a expulsou do seu quarto. Esta moça, meu irmão, a história diz que ela enlouquece e ela passa a viver como alguém que está alucinada. E ela passa a ser tratada como uma doente mental. Observe, irmãos, que ali começou a espada a fazer efeito na casa de Davi. A Bíblia diz, irmãos, que Absalão, este moço bonito, formoso, que ninguém via defeito nele, foi até o seu pai e disse: o que se fará agora a Aminon? Porque ele fez o que fez com a minha irmã e vai ficar por isso mesmo? E o seu pai não lhe respondeu palavras. Amados, é muito interessante nós tomarmos ciência de que nenhum acontecimento familiar deve se fazer passar desapercebido aos nossos olhos. Nós não podemos e não devemos fazer vista grossa aos erros dos nossos filhos. A Bíblia diz que quando Absalão saiu da presença do seu pai, o rei Davi, ele pôs no seu coração que ele acertaria as contas com Aminon, porque ele esperou que o pai tomasse alguma decisão, ou castigasse, ou fizesse alguma coisa com Aminon pelo gesto que ele havia cometido contra sua irmã, mas nada foi feito. Absalão fica, irmãos, com este sentimento guardado no coração, e este sentimento se torna um ressentimento, porque por 2 anos ele fica remoendo aquilo que está machucando o seu coração. E, de certa forma, ele está revoltado também contra o seu pai, que não tomou atitude nenhuma. Irmãos, nós devemos tomar o máximo cuidado no que diz respeito às nossas famílias, no que diz respeito ao tratamento com os nossos filhos. Nós não podemos de maneira nenhuma tratar um melhor do que o outro, ou fazer menção de benefícios a um e deixar o outro, às vezes, passando vontade ou privado de alguma coisa. É interessante nós olharmos, irmãos, para a palavra de Deus e olharmos para este moço por nome Absalão, que aos olhos humanos não tinha defeito nenhum, mas que no coração ele carregava o pior dos defeitos da humanidade, que é o ressentimento, o ódio escondido, um sentimento camuflado de não perdoar os outros. A Bíblia diz, irmãos, que ele então tramou por 2 anos como ele faria para matar o seu próprio irmão. Ele vai à presença de Davi depois de 2 anos
E ele diz ao rei Davi: olha, rei, eu vou tosquiar as ovelhas que tenho. E gostaria muito que o rei e todos os seus conselheiros viessem comigo para a tosquia. Quando alguém, irmãos, ia tosquiar as ovelhas, era na tradição um hábito festivo. Era de se reunir os amigos, os companheiros, e todos desciam para a tosquia. Ali, enquanto trabalhavam e coletavam as lãs, eles comiam, eles bebiam, eles se alegravam, eles se divertiam. Isto era um gesto de fraternidade. E ele chama então o seu pai e todos os conselheiros do rei. Porém, irmãos, haja vista que ele estava com o coração magoado, tanto com Aminon quanto com o seu pai. Quem sabe o plano que ele tinha inicialmente não era matar o próprio Davi. Davi, então, ele diz assim: meu filho, vai ficar dispendioso demais este negócio para você. Pega e vai você mesmo com os seus funcionários. Vai lá e faça a tosquia. Deixa eu e os meus conselheiros aqui para que esse negócio não saia muito caro a você. Aí então ele se vira e diz assim: então deixa o Aminon ir comigo. E Davi, sabendo que ele tinha este ressentimento com Aminon, ele diz assim: não é bom levar Aminon, deixa Aminon aí, vai você e os teus servos. Ele diz assim: pai, eu faço questão, eu quero ter um momento com os meus irmãos de fraternidade. Deixa ir todos os seus filhos, deixa ir todos os meus irmãos. E então Davi cede ao pedido de Absalão. Vai Aminon, vai todos os filhos de Davi, de todas as suas esposas, e todos os servos de Absalão. Absalão chama os seus servos em particular e diz assim: no momento em que todos nós estivermos comendo, e o meu irmão Aminon já estiver alto e rindo pelo vinho, eu vou dizer: ataque-o, e vocês o ataquem e o matem. Não deixe ele vivo. E não se preocupe com nada, porque esse negócio é responsabilidade minha. Amados, a Bíblia diz então que eles descem a tosquia. E ali então Absalão dá ordem aos seus servos. Os seus servos se lançam contra Aminon, o seu irmão, e o mata ali a facadas, a espada. Todos os filhos de Davi correm, fogem e voltam para o palácio. A notícia chega antes dos filhos retornarem. Davi se põe em desespero, pois a notícia que chega a Davi é que todos os seus filhos haviam morrido pelas mãos de Absalão. E ele então começa a chorar, e um dos seus soldados próximos se levanta e diz assim: não chore, rei, porque não foram todos os seus filhos que morreram. Morreu apenas Aminon, porque Absalão já tinha tramado isso desde sempre no seu coração. Lá no capítulo 13, versículo 29, você encontra este intento do coração de Absalão, já guardado por 2 anos, o desejo e o projeto de tirar a vida do seu próprio irmão. A Bíblia diz então, irmãos, que por ocasião deste assassinato, Absalão pega todos os seus servos, todas as suas ovelhas, tudo o que lhe pertencia, e ele foge para a terra de Jesur. A terra de Jesur é a terra dos seus avós maternos. Ali ele se esconde, porque ele sabe que o seu pai não vai tirar a vida dele diante da terra de um outro rei, porque ele não vai causar ali uma guerra. 2 anos, irmãos, se passam. Quer dizer, 3 anos se passam após a morte de Aminon. A Bíblia diz que depois de 3 anos, no versículo de número 39 do capítulo 13, diz que o coração de Davi começou a se amolecer. Davi já tinha chorado o luto de Aminon, do seu filho que foi assassinado, e agora o seu coração está sentindo saudades do filho Absalão, daquele que era perfeito aos olhos, daquele que não tinha defeitos quando nós olhávamos para ele. Amados, uma coisa que chama bastante atenção, mas ainda não é o tema da mensagem de hoje, é tomarmos cuidado para a aparência. Minha mãe costumava dizer que nem tudo que reluz é ouro. Tem coisas que aos nossos olhos, pessoas que aos nossos olhos, parecem que são perfeitas, irmãos. Absalão, além de bonito e sem defeito aos olhos, era alguém carismático, porque a Bíblia diz que ele era aprazível. As pessoas que falavam com Absalão tinham prazer de estar com ele. Só que mal sabiam o que ele revelava através do seu coração. Os intentos da sua alma, as inclinações do seu coração eram más.
E a Bíblia diz então que Davi está com saudades, inclinando-se a perdoar Absalão. Quando Joabe, ele percebe este sentimento no coração de Davi, então lá no versículo de número 1 você observa isso, ele trama no seu próprio coração o retorno de Absalão para Jerusalém. E então ele diz assim, se eu mesmo falar com o rei, ele não vai me ouvir, ele não vai querer dar o braço a torcer e não vai trazer o moço de volta. Eu vou fazer o seguinte, ele vai até a terra de Tecoa e lá ele contrata uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher que sabia usar a sabedoria para convencer as pessoas. E ele trama, irmãos, uma parábola e contrata esta mulher para representar a parábola que ele tramou. Observe que coisa interessante, irmãos. A Bíblia diz que esta mulher então é contratada por Joabe, o capitão general da guarda de Israel, para ir até o rei e convencê-lo de deixar Absalão voltar para casa. Aí então ela diz assim, como eu vou fazer isso? Eu sendo aqui uma mulher humilde do campo, eu vou convencer agora o rei com as minhas palavras, de que forma eu vou fazer isso? E Joabe diz para ela o seguinte, você vai contar para ele uma história, ou seja, você vai declarar para ele uma parábola. Faça ele acreditar que a mulher da parábola é você. E então, quando ele fizer o julgamento, você declara a verdade que você foi levar ao seu coração. A Bíblia diz então que esta mulher se veste como uma viúva, põe as suas vestes de luto, não penteia o seu cabelo, não se unge com óleo, não passa perfumes e vai à presença do rei. Pede uma audiência e a audiência é concedida. Ela entra à presença do rei e ao entrar à presença do rei, o rei diz assim, o que é que queres de mim? E ela diz assim, rei, eu sou uma mulher viúva, há muito tempo eu estou de luto e agora eu tinha 2 filhos e os meus 2 filhos se colocaram a brigar no meio de um campo e não tendo quem apartasse a briga, um matou o outro. E agora os vingadores de sangue estão pedindo o meu filho que está vivo, o que matou o outro, que ele seja morto também, para que não haja herdeiros. Amados, era comum na lei o existido chamado vingadores de sangue. Quem eram os vingadores do sangue? Se alguém da tua casa, por uma contenda na rua, fosse morto por uma discussão, por um acidente ou por qualquer outra coisa, você, como um parente mais próximo do falecido, você tinha direito de cobrar esta dívida de sangue matando aquele que matou o seu irmão e ficaria livre. E então o que acontecia? Este parente mais próximo ia até o assassino e o assassinava para ficar olho por olho e dente por dente. A mulher vem e conta esta história para o rei Davi, dizendo o seguinte, olha rei, os meus filhos brigaram até a morte no campo, pois não havia quem os separava. Agora, os parentes do falecido, meu filho, querem matar o meu outro filho. Só que tem uma coisa, rei. Se matarem este meu filho, acabou a sucessão do meu esposo, e não haverá mais semente e nem nome para perpetuar sobre a terra. E como vai ficar eu, sendo viúva e agora sem os meus 2 filhos? Eu peço, rei, que o senhor intervenha nesse negócio e não permita que matem o meu filho. E então o rei se compadeceu desta mulher e disse a ela, olha, vai em paz, pois ninguém vai tocar em um só fio de cabelo da cabeça do seu filho. Você está garantida, pode ir embora. E aí ela diz assim, mas senhor, e os parentes que estão me amaldiçoando porque eu quero que este filho viva? Porque eu não quero perder ele. E os parentes agora estão me cobrando. Aí ele diz assim, qualquer um que te amaldiçoar, venha até mim e traga ele consigo, pois eu o farei nunca mais tocar em você. E então esta mulher vira para o rei e, tendo este julgamento, ela diz assim, rei,
por que você fez mal a Israel? E ele diz assim, como assim? Ele diz assim, mais ou menos, este homem que matou outro homem é o seu próprio filho, o Absalão que matou o Aminon e que agora está foragido, desterrado. O Senhor perdoou o meu filho que matou o outro filho, mas não perdoa o seu próprio filho. Tem ele como desterrado, tem ele como isolado, mantém ele distante, sendo o seu próprio filho. Como é que o Senhor perdoa o filho de uma pessoa estranha e não tem condições de perdoar o seu próprio filho? Perceba, ela pega ele dentro de uma história, convence ele a dar um veredito, ele faz o julgamento e o julgamento, mais uma vez, recai sobre ele mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que podemos tirar desta história, irmãos, é que muitas vezes nós incorremos nos mesmos erros. Nós somos capazes e temos esta habilidade de julgar as causas alheias, mas quando se trata das nossas próprias causas, nós temos dificuldade de encontrar as respostas. É muito comum, eu não sei você se já jogou ali no passado dominó, ou xadrez, ou dama. Quem está de fora fica querendo cutucar você para mostrar a jogada que vai dar certo para a vitória. Mas você que está dentro do jogo não enxerga que pedra deve ser movida. Muitas vezes, quando julgamos a causa alheia, nós temos a resposta, as soluções na ponta da língua. Mas ao se tratar da nossa própria vida, do nosso próprio coração, nós muitas vezes patinamos em encontrar a solução do problema. E quando mesmo assim sabemos o que devemos fazer, nós temos, irmãos, uma séria relutância em fazer a coisa certa. A Bíblia diz então que após esta parábola ser colocada por esta mulher, Davi dando o veredito de que o moço deveria manter-se vivo, que ninguém deveria tocar neste moço, não haveria vingador de sangue, e ele garantiria que nenhum cabelo da cabeça do moço seria perdido, então ela revela, este moço é o seu próprio filho. Por que você está mantendo ele longe de Israel? Por que você está desprezando o seu filho? Por que você está deixando ele aberto a algum vingador de sangue vir tirar a vida do seu próprio filho? Quando você, sendo rei, podia trazê-lo de volta e abrigá-lo debaixo dos seus cuidados. Aí então Davi cai em si. Mas caindo em si, irmãos, é interessante. Quando o homem tem o Espírito de Deus, logo ele reconhece que a situação não é qualquer situação. Observe, meus irmãos. Perdão, meus irmãos. Observe que no capítulo 14, versículo 18, ele vai olhar para essa mulher e vai dizer o seguinte: então disse o rei à mulher, não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher, fale, rei, meu senhor. E perguntou o rei, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher, tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, de tudo o que o rei, meu senhor, diz. Sim, Joabe foi ele quem pôs na minha boca, na boca da tua serva, todas estas palavras. Para mudar a feição deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Mas sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Olha que mulher sábia, irmãos. Que mulher que vem intermediar num conflito familiar e traz, irmãos, estas respostas ao coração de Davi, puxando dele próprio a sabedoria que ele tinha. Quando ele julga a causa, ele logo está dizendo que entende o que era o certo fazer por ele mesmo e pela casa dele. E agora então ele percebe que esta mulher não veio à toa até ele. Ele diz assim, agora você me responde, mulher. Você veio até aqui, mas por trás de você tem a mão de Joabe, não tem?
E a mulher diz assim: ô rei, meu senhor, o senhor é um rei muito sábio mesmo. Ninguém pode esconder o que se faz diante do Senhor. O Senhor consegue ver tanto o que faz a mão direita quanto faz a mão esquerda. O Senhor é um rei sábio demais. O Senhor tem visão de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que te revelou. E olha que coisa linda. Ela vai falando com ele e apaziguando o coração dele, porque certamente ele estava furioso. Só que ela diz assim: realmente foi Joabe que me contratou. Foi ele que colocou na minha boca todas estas palavras para que eu dissesse ao Senhor, meu rei. Mas tem uma coisa: o intento do coração de Joabe não foi prejudicar o rei, não foi envergonhar o rei, não foi expor o que o rei estava sentindo, não. Foi somente para mudar a afeição do rei em relação ao seu filho. Certamente, em outras palavras, o que ela quis dizer é o seguinte: Joabe é teu amigo. Ele viu que o teu coração estava com saudade do seu filho. Ele sabe que o Senhor está sentido, magoado, entristecido com o que ele fez ao teu outro filho. Mas certamente é melhor o Senhor receber o seu filho, porque ele ainda está vivo. O que se perdeu, se perdeu. É como ela na parábola dizendo o seguinte: eu sou uma viúva de muito tempo, mas agora o meu filho mata o outro filho. E quem está vivo está querendo matar o filho que me sobrou. Observe bem o que ela está dizendo. Quando nós, irmãos, estamos em face da morte, não tem como trazer solução ao problema. Quem morreu, quem partiu, quem nós perdemos, não há mais nada o que fazer. Não há mais nada o que nós podemos interferir na vida de quem morreu. Ela está dizendo assim: quem morreu, morreu. Ela não estava mais chorando a morte por ser viúva, nem chorando a morte do filho que se havia perdido. Mas ela estava dizendo: eu não quero que morra o filho que está vivo. Em outras palavras, ela está dizendo para Davi o seguinte: você já teve perdas na vida, Davi. Você já perdeu o seu filho Aminon. Vai querer agora também perder o seu filho Absalão, ainda que ele tenha errado contigo? Observe o seguinte, irmãos, versículo de número 24. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler o 23. Então levantou-se Joabe, foi a Jesur. Deixa eu ver se é o 23 mesmo. É isso. É versículo 13. Me perdoe, irmãos. Versículo 13. Olha o que vai dizer esta mulher. Disse a mulher: por que, pois, pensas tu tal coisa contra o povo de Deus? Falando o rei, esta palavra fica como culpado. Veio que o rei não se torna a trazer o seu desterrado. Olha o 14. Certamente morrerás, e seremos como águas derramadas na terra, que não podem se ajuntar mais nas mãos. Deus, porém, não tira a vida, mas cogita meios para que não fique banido dele o seu desterrado. O que ela está dizendo a Davi, através da parábola, é o seguinte: Davi, o que se perdeu não tem mais retorno, está perdido. Mas vamos cuidar do que nós temos em mãos, porque o seu filho Absalão errou, mas está vivo. Você sente saudade e ama seu filho? Corre, o abraça e tem ele perto de você. Porque a morte é como água que se derrama na terra. Uma vez que você espalhar água na terra, nunca mais você vai ajuntar esta água de novo no pote. Ninguém pode juntar água na mão depois que ela caiu na terra. A terra vai sugar e vai secar e ninguém mais pode fazer nada pela água que se perdeu. Quando você olhar para os teus filhos, quando você olhar para a tua esposa, quando você olhar para aquele que te magoou, para aquele que te ofendeu, para aquele que tem trazido algum tipo de dano para o teu coração, lembre-se que você e ele está vivo e que há um tempo para se perdoar e para arrumar todas as coisas, antes que a morte venha bater na porta, porque uma vez que a morte visitar, seja você ou qualquer outro, não há mais o que fazer. É como água derramada na terra. Nunca mais voltará atrás. Quantas pessoas, irmãos, eu digo isso, irmãos, porque sendo pastor, Deus abençoe o pastor Donizete que está aí,
ele vai entender muito bem estas palavras. Quantas são as vezes que, como pastores, a gente vai fazer um culto fúnebre e quando chega na beira de descer o caixão, a gente vê pessoas querendo se jogar dentro da cova, abraçado com o caixão, não solta, grita, chora, pede perdão, pede desculpa, entra um desespero. Sabe por quê? Porque não o fizeram em vida. Aí na morte vem o desespero e a vontade de se reconciliar, de ter o perdão, de abraçar, de dizer que ama, mas não adianta mais. Tudo que você fizer em volta do caixão, se você gritar, se você chorar, se você expor o coração, não adianta mais. A pessoa que está no caixão não ouve, não sente, não vai ter nenhum remorso, não vai ter entendimento, não há mais nada o que fazer quando a água se derrama no chão. Percebe a verdade da parábola? E Davi então está entendendo esta verdade. E mesmo ele sabendo que foi uma trama que Joabe fez para que esta mulher viesse e expusesse o coração de Davi, então Davi aceita a verdade da palavra de Deus. E ela usa palavras sábias, dizendo: Davi, você é um homem segundo o coração de Deus. Você é alguém que tem visão das coisas de Deus. Você é alguém que guarda a palavra de Deus e não pode fazer o contrário do que diz a palavra. Davi então diz a Joabe: vai e busca Absalão e fala para ele retornar para Jerusalém. E quando este moço, irmãos, vai ser buscado por Absalão, ele vem para Jerusalém, porém o rei não o recebe. O rei diz a Joabe: diga para Absalão que ele pode habitar em Jerusalém, cuidar da vida dele, dos negócios dele, mas eu não quero mais ver a face dele. Sabe o que é isso, irmãos? Isto é um perdão incompleto. Isto é o perdão sem a justificação. É como que Davi dizendo assim: eu sinto falta dele, eu sinto saudade dele, eu tenho pena da situação que ele está vivendo, não é bom que ele esteja em Jesus, porque lá ele vai estar no meio da idolatria, vai se perder. Mas então traga ele de volta. Traz ele de volta, diz para ele que não tem mais problema nenhum, ele pode viver aqui, só não quero ele dentro da minha casa. Não foi ver o moço, não deixou o moço vir ver ele. Depois de 2 anos da morte de Absalão, ele passa por este problema do assassinato de Amnon, passa-se 3 anos mais, este moço está fora de Jerusalém, e quando ele retorna, o pai diz: eu não quero olhar a face dele. Então Absalão, ali em Jerusalém, ele tem 3 filhos, e uma filha moça, e desta filha moça ele põe o nome de Tamar, o nome da sua própria irmã, em homenagem à irmã. E ele diz assim a Joabe, manda os servos para a casa de Joabe e diz assim: vai lá, Joabe, fala com meu pai, que eu quero ver ele. E Joabe não manda resposta, porque sabia que Davi não queria vê-lo. Aí ele vai lá e manda de novo os servos na casa do capitão Joabe e diz assim: avisa o meu pai que eu quero falar com ele, eu preciso falar com ele, Joabe. E aí Joabe não manda resposta, não se manifesta em coisa nenhuma. Aí sabe o que este moço faz? Este moço vai lá, num campo de cevada de Joabe, isso está lá no capítulo de número 14, nos versículos de número 33 a seguir, você vai encontrar ali, ele vai lá e toca fogo nos campos de cevada de Joabe. Quando Joabe vê o campo pegando fogo, vai lá, apaga, tenta arrumar tudo, corre nesse moço por nome de Absalão, e diz assim: o que foi isso, rapaz? Eu te trago de volta para Jerusalém, te põe de perto do seu pai, e você vai e toca fogo na minha plantação? Amados, olha como é interessante. E aí fica uma dica que a Bíblia está dando para mim e para você. Sabe você que tem filhos lindos, que tem filhos que você paparica, que tem filhos que são cercados de cuidados? Tome cuidado com isso, meu irmão. Um filho que nunca recebe não, um filho que não tem correção, um filho que o que ele faz, você acoberta, passa a mão pela cabeça ou faz de conta que não viu, você pensa que está preservando ele de um castigo, você está gerando nele um rebelde.
Todas as vezes que Absalão errou, o seu pai fez de conta que não viu. O seu pai fez de conta que aquilo não dizia respeito a ele e ignorou ele por completo. Pior do que castigar, disciplinar ou até bater no seu filho é ignorá-lo. Absalão, ele chega então e toca fogo no campo de cevada de Joabe, e Joabe vai até ele e diz assim: por que você fez isso comigo, rapaz? Por que você queimou os meus campos? Ele diz assim: olha, eu estou tentando te chamar um monte de vezes, eu chamei você para conversar, você não quis vir, eu toquei fogo para te chamar a atenção. Percebe que o filho que está a par da disciplina, ele é rebelde. Aquilo que contraria ele, ele reage com rebeldia. Ele vai e toca fogo na plantação. É o filho sem limite. Quando você, meu irmão, não disciplina os seus filhos, não pense você que ele vai ser uma benção. Ele não vai ser uma benção. Sabe por que nós temos hoje nas escolas crianças batendo em professores, ameaçando de morte, quando não entrando nas escolas com faca, com machado, com atiradeira de flecha, com revólveres, matando outros alunos? Sabe por quê? Porque nunca ouviram dos seus pais a palavra não. Sempre tiveram nos seus erros a mão do pai ou da mãe passada na cabeça, encobrindo os erros. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos na vida desse moço Absalão que ele não pode ser contrariado. Ele é bonito na estética, ele não tem defeitos, ele é aprazível, ele é agradável para muita gente, a conversa dele é boa, só que se ele é contrariado, ele matou o próprio irmão, ele se levantou contra o seu pai, ele agora vai lá e toca fogo na seara de cevada de Joabe, e ele está, irmãos, neste ato de rebeldia. E aí então ele vira para Joabe e diz assim: vai lá e fala para o meu pai, que se ele tem alguma questão comigo, então ele resolva comigo, porque eu estou pronto até que ele me mate. Se eu tenho culpa ainda da morte de Aminon, que ele mesmo me mate, mas acaba com esse negócio de não olhar para mim. Eu não suporto que ele me deixe de escanteio. Amados, se tem uma coisa que é duríssima ao coração de qualquer um, é a rejeição. A rejeição deste moço era tamanha que trazia para ele tantos ressentimentos que ele chega a dizer: vai lá e diga para o meu pai, se ele ainda tem questão comigo por causa da morte de Aminon, que ele mesmo me mate. Eu aceito morrer, eu prefiro morrer do que ser rejeitado por ele desta forma. Aí então Joabe vai até a presença do rei, fala com o rei Davi, e o rei Davi chama a Absalão. E quando Absalão entra à presença do rei, acontece uma coisa, irmãos, maravilhosa, mas estranha ao mesmo tempo. Eles olham um para o outro e não conseguem fitar os olhos. Eles não conseguem olhar na face um do outro. A Bíblia diz que este moço, ele se dobra de joelhos com a face no chão. E Davi então se levanta, o abraça, o beija e diz: agora volta para sua casa e não participe mais das festas aqui do palácio. Quer dizer, nada mudou. Foi um encontro simplesmente por acaso. A Bíblia vai dizer que o desdobramento dessa história ainda é muito pior. Porque o moço que sai dali rejeitado, ele se levanta mais uma vez contra Davi. Ele vai à casa do seu pai no intento de matar Davi e depor ele do reinado, tomar a sua coroa. Davi tem que fugir da própria casa. Ele toma as mulheres do seu pai, as concubinas que ficaram no palácio, e ele possui cada uma das suas concubinas, das esposas do seu pai, na varanda do palácio, para que todo Israel visse que agora ele estava governando no lugar de seu pai. Irmãos, eu quero aqui resumir a parábola dizendo o seguinte: eu pensei algumas frases aqui para trazer para você. Observe que nunca, em momento algum, deixar os filhos sem disciplina é preservá-los
de mal. Nunca. Todas as vezes que os nossos filhos erram, nós precisamos aplicar sim a disciplina. Está aí o governo para dizer que se você bater no seu filho, você vai preso. Eu não estou dizendo aqui para ninguém bater no filho. Eu estou dizendo para que nenhum pai deixe o seu filho sem disciplina. A disciplina, muitas vezes, irmãos, não é punir com vara. A disciplina é correção, é chamada de atenção. O que este moço Absalão faz em rebeldia é porque ele estava desesperado pela correção do seu próprio pai. Ele chega a dizer, olha, que o meu pai tem alguma coisa contra mim, que ele trate comigo, que ele me repreenda, que ele me castigue, que ele me mate. Eu aceito que ele me mate, mas que ele faça alguma coisa comigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E porque Davi não fez, ele pagou um preço muito mais alto. Observe então, meus irmãos, que se você entendeu a parábola quer dizer isso. Não faça vista grossa aos erros dos teus filhos. Não tente, como minha avó dizia, tapar o sol com a peneira. Já viu tapar o sol com a peneira? Você nem bloqueia a luz e ainda vai ficar quadriculado. Observe que não ignore os problemas, porque os problemas que você ignora hoje, eles se tornarão maiores amanhã ou até se multiplicarão. Observe que, se for você o causador de algum mal aos seus irmãos, não tenha medo de pedir desculpas. Vá e conserte o erro. Acabou. Agora, se for da sua competência a solução para o problema, não se omita, porque na sua omissão, o ressentimento do coração do outro vai se multiplicar. Observe, amado e querido irmão, o que eu quero dizer com isso. Quando Aminon estuprou a sua própria irmã Tamar e Absalão foi ao pai dizendo, o que o senhor vai fazer? Qual é o posicionamento que o senhor vai tomar? Davi não tomou posicionamento nenhum, não deu resposta nenhuma. Ele se calou, ele se omitiu. E porque ele se omitiu, veio a morte de Aminon. Veio a queima da plantação de Joabe. Veio o levante contra o reinado de Davi. Veio o estupro das concubinas de Davi. E veio muitos outros transtornos. Tudo porque ele se omitiu, se calou e não foi capaz de trazer o verdadeiro perdão no seu coração. Perdão, irmãos, precisa ser completo. O perdão incompleto traz transtornos na vida de outras pessoas. Quando você perdoar, não perdoe da boca para fora. Quando você perdoar, não perdoe como quem diz assim, não, está perdoado, mas eu não quero na minha casa, não quero mais ver. Isso não é perdão. O perdão sempre vem com justificação. Seja sincero consigo mesmo, eu ainda não consegui perdoar, eu ainda não consegui trazer de volta o sentimento que eu tinha, mas lute com isso. Se esforce para perdoar. O papel de todos nós é perdoar. Perceba que a parábola abriu os olhos de Davi para que ele entendesse que o veredito que ele deu acerca da viúva estava correto, mas aquilo se aplicava à sua própria vida, e para aplicar a vida dele já era diferente. Percebe? O julgamento que fazemos dos outros, nem sempre estamos dispostos a aplicá-lo para nós mesmos. Então que a verdade da palavra de Deus possa permanecer no teu coração, que a sua omissão não venha lhe trazer maiores problemas na sua vida. E por outro lado, não se engane, nem tudo aquilo que nós olhamos e vemos com os nossos olhos parecer ser perfeito, é aprazível, é agradável, não tem defeito da planta dos pés até o fio de cabelo. É o que diz a palavra de Deus acerca de Absalão. Exteriormente, aparentemente, visivelmente aos olhos, o moço era perfeito, mas o seu coração era podre. Davi sabia muito bem o que tinha que fazer em relação a Absalão, mas para aplicar isto na sua própria casa, ele encontrou tremendas dificuldades. Irmãos, esse negócio de não dar o braço a torcer, de não aceitar,
de não se convencer de que o certo precisa ser feito. Isso traz muitos transtornos. Mas eu quero orar por você para que Deus te ajude a perdoar, a se livrar de ressentimentos. E se você está no lugar de Absalão, tramando contra a vida de alguém, que o Senhor quebre este laço em nome de Jesus nessa noite. Se você está no lado de Davi, tendo que perdoar, ou ser aquele que vai apaziguar, ou quem sabe administrar o conflito da sua família, que Deus lhe dê sabedoria e visão dos céus. Se você está no lugar daquele que vai se colocar como intermediador, como esta mulher de Tecoa, esta sábia mulher que foi à presença do rei colocar esta parábola, que o Senhor também te dê direcionamento e boas palavras para que você alcance o coração de alguém que precisa tomar decisão. Que você seja em todo tempo Joabe, que haja para unir e não para separar, e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Nós vamos orar, irmãos, pelo nosso irmão Evaldo. Nosso irmão Evaldo, ele já sofre, irmãos, com a diabetes, e a nossa irmã Joelma pede oração, porque ele está apresentando um quadro de febre, de gripe, de dores no corpo, e ele está viajando muito pelo interior, e já com o quadro da diabetes é preocupante. Nós vamos estar orando pelo servo do Senhor, pelo nosso irmão Manuel, lá da irmã Silvana, da irmã Regina. Vamos estar orando, irmãos, uns pelos outros. Vamos estar pedindo a Deus em todo tempo pela vida de todos os nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Também eu quero pedir por uma pessoa, não vou citar o nome dela aqui, que me pediu oração pelo Facebook hoje, em prol do seu esposo, do seu filho, da nora, que estão brigando muito, e por ocasião, irmãos, até de bebida que está no meio da família, os vícios do álcool. Vamos orar, irmãos, para que Deus traga vitória a estas pessoas, orando uns pelos outros. O Senhor há de responder o nosso clamor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, mais uma vez nós trouxemos uma porção da sua palavra ao coração dos teus servos. Tens falado conosco, tens falado, Senhor, com a tua igreja. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas falhas. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que não perdoamos, pelo ressentimento que trazemos no nosso coração. Te pedimos perdão, Senhor amado e santo, porque muitas vezes tem nos surgido, sim, o sentimento de vingança. Ó Senhor, quantos são aqueles que não conseguem lidar, ó Deus, com as ofensas, com a culpa? Ó Senhor, perdoa-nos, ó Deus, por todos esses sentimentos. Livra o nosso coração, nos dá, Senhor amado e santo, uma visão dos céus, uma sabedoria na nossa alma, para conduzirmos, ó Deus amado e santo, dentro dos conflitos familiares das nossas casas. Pai, abençoa cada um dos teus servos que participaram desta live, abençoa também, Senhor amado e santo, a vida do nosso irmão Evaldo, que está em viagem. Coloca as tuas mãos sobre o teu servo. Que este mal da Covid, Senhor, não venha se abater sobre a vida do teu filho. Assim, Senhor, nós te pedimos todas estas bênçãos, agradecendo certo da vitória. Senhor, vai à família daquela moça, Senhor amado e santo, que tem lutado contra o alcoolismo, que tem as lutas dentro da sua casa. E assim, de igual forma, Senhor, socorre a cada um dos teus servos. No tempo oportuno, traz a bênção e a vitória. Nós te pedimos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, e já te agradecemos. Amém e amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um forte abraço aos nossos irmãos, beijão no coração, uma ótima noite de paz, e que o Senhor continue falando ao coração de todos os nossos irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos. O que quer a benção, digo comigo. Amém e amém. Deus abençoe, um beijo no coração de todos, uma ótima noite de paz, meus irmãos. Fiquem com Deus.